Olá, bom dia. Que bom estar com vocês. Um feliz sábado a todos. Que a graça de Deus possa estar presente no seu coração. Estamos aqui juntos para iniciar uma nova série de estudo da Palavra de Deus. E aí está, nosso novo manual, a alegria de poder participar com Deus em sua missão. A maravilhosa experiência de poder fazer amigos para Jesus, sabe? Isso é o que está no coração, isso é o que deve fazer parte do nosso viver a cada instante, poder fazer amigos para Jesus, ter a alegria de participar aí, na missão de salvar almas. E hoje, como eu escrevi para você, lá no Face, quero te dar muitas razões, tá? O porquê testemunhar. Esse é o tema, da lição desta semana. Por que testemunhar? Tá bem? Olha, mando um abraço a todos, amigos, queridos, que já estavam aí, nos aguardando. O Nelson Batista, um abraço, Nelson, a você, família, o pessoal de Poços de Caldas, a Lani, o pessoal aqui de Itarana, hoje estão aí conectados, Joatuba, um abraço a vocês aí. Eu sei que a igreja que está nos acompanhando, mas eu quero, antes de nós entrarmos no estudo aqui, dizer para vocês o seguinte: as nossas igrejas já estão voltando praticamente, às suas atividades normais. E por isso, a nossa live, ela vai estar acontecendo na quinta-feira à noite. Então, toda quinta-feira à noite, nós estaremos aqui, estudando a lição com você. Até vai ajudar muito de vocês. Eu quero, nas quinta-feiras, ser bem mais didático, trazer alguns testemunhos, experiências, e vai ajudar você na sua igreja ao passar a lição da escola sabatina, tá bem? Então, quero estar toda quinta-feira à noite com você, tá bem assim? Creio que vai ser melhor, Porque tem algumas igrejas, como hoje, vou fazer a live e vou sair daqui e vou para a igreja de Itarana, fica em torno de uns 12 quilômetros daqui. Então, para que eu possa estar assistindo, as igrejas que a gente está responsável por elas aqui, tá bem? Tudo bem? Então, se você concorda, depois manda um joinha, deixa aí uma mensagem, tá? E nós vamos estar analisando certinho, mas a princípio, essa é a nossa proposta para você, toda quinta-feira à noite. Por que não sexta, Alguns podem estar perguntando por que não sexta-feira, depois do pôr do sol. É porque sempre na sexta-feira temos uma atividade, às vezes uma reunião, um compromisso, algo assim. Então, decidimos fazer na quinta-feira à noite. Tá bem assim? Que Deus abençoe vocês. Estou vendo aqui a irmã de Lourdes, mais uma vez a Lani, a Gilvânia, um abraço, Gilvânia, o Pedrinho aí, dê um abraço em todos, tá? Muitos amigos, são muitos amigos que já estão aqui, mas vamos estudar. Eu tenho aqui um material, já estão na mente, no coração, para poder compartilhar com vocês, tá bem? Vamos fazer uma pequena oração? Vamos orar? Santíssimo Deus, grande Pai, é momento de abrir a Tua Palavra e pedindo que nesta hora o Senhor possa falar ao nosso coração, nos ensine, nos dê as diretrizes e nos use, Senhor, para o melhor e a salvação de outras pessoas. A nossa vida está em Tuas mãos. Eu entrego aqui cada amigo, cada querido que tem proporcionado a mim esse momento de poder abrir a Tua Palavra e entrar no lar dele e falar do Teu amor. Louvado seja Teu nome. Fica conosco nesse momento, é que eu te peço em nome de Jesus.
Amém, Senhor. A alegria de fazer amigos para Jesus. E o tema de hoje é: por que testemunhar? Essa é o título da nossa lição, né? Por que testemunhar? Quando eu falo testemunhar, devemos ressaltar alguns pontos. Hoje o mundo tem um conceito muito errado com relação a testemunhar. Acham que testemunhar é falar daquilo que conseguiu depois de encontrar Jesus, né? Estou relatando aqui principalmente a questão da teoria da prosperidade. A maioria dos testemunhos que você ouve hoje dizem: eu não tinha nada, eu não tinha casa, hoje eu tenho casa. Eu estava desempregado, hoje eu tenho um emprego. É sempre os testemunhos relacionados com bens materiais, a conquista, né, dos bens materiais. Mas testemunhar não é falar do que você conseguiu ou do que você obteve, mas a quem você conseguiu. Na realidade, testemunhar é falar da sua experiência com Deus, é falar do seu relacionamento com Jesus. Isso é testemunhar daquilo que Jesus está fazendo no seu interior, dentro de você. Isso é testemunhar. O que eu era antes de encontrar Jesus, o que Ele transformou a minha vida, o que Ele fez na minha vida, tá? O que eu sou hoje. Tá bem? Isso é testemunhar. Então, testemunhar não é falar de prosperidade. Testemunhar é falar de relacionamento. E esse relacionamento com Cristo, relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus. Isso é testemunhar. Você sabe que, e está aí na sua lição, qual é o maior desejo de Deus? Qual o seu maior desejo? E a lição já traz aí, né, logo no verso, para memorizar um texto para você. E ele diz assim, eu vou ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Tá? Agora, 1 Timóteo, né? Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha bem, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e seguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o desejo de Deus. Diante das situações que estamos vivendo hoje, muitas pessoas perguntam por que Jesus ainda não voltou. Pedro também responde essa pergunta e ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É interessante. Nosso Deus, ele é longânimo, é misericordioso, e ele não quer que ninguém venha se perder. Sabe, não está no coração de Deus vindo a este mundo buscar o seu povo e deixando parte dos seus filhos para trás. Não está no coração dele. É por isso que há uma profecia que está em Isaías, no capítulo 28, o verso 21. Diz que, ali tratando a questão do juízo, ele diz que Deus vai exercer sua obra estranha, o seu ato inaudito. Sabe por quê? Deus não criou seres humanos para ser destruídos. Deus não criou a humanidade para perecer, não. Deus, o maior objetivo, entanto, ele permitiu que o seu filho viesse do céu, se tornasse homem, se fez pecado por nós. O maior objetivo é nos salvar. Por isso que João, ao tentar descrever isso, eu falo tentar porque olha a linguagem que ele usa. Deus amou o mundo de tal maneira. João não sabia explicar como nenhum de nós sabemos explicar. E essa foi a melhor palavra que Jesus achou, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Este é o maior objetivo de Deus, este é o maior plano de Deus. Por 2 vezes Paulo diz que Deus nos predestinou para a salvação. Esse é o objetivo de Deus para comigo e para com você. Sabe, ao longo da Bíblia, Deus tem mostrado que Ele tem várias formas de se revelar. E nós vimos isso na lição passada, lembra? Que eu falei sobre revelação especial, revelação geral, tá? Revelação pessoal. Ele tem várias formas de se revelar. E o mais bonito de tudo isso é que Ele faz isso diariamente. Diariamente. Vou lembrar você um texto. Lamentações, capítulo 3, e o verso 21 e 22. Diz que a misericórdia de Deus, ela se renova dia a dia. Caso este, de não sermos consumidos perante Ele. Diariamente. É como se você tem uma conta em um banco e diariamente é depositado ali uma quantia para você. Deus diariamente deposita na sua conta, no banco chamado graça, a sua misericórdia, diariamente. E junto com esta misericórdia, Ele não se cansa de ter meios para poder salvar você. Por exemplo, Ele se revela a mim e a você, tá? Por meio da natureza. Por meio da natureza, Ele diz para você que Ele é um Deus que existe, um Deus que não desistiu de mim, não desistiu de você. Romanos 1, verso 20, deixa bem claro isto. Essa é uma forma de Deus se revelar. 1 Timóteo 1,15 já fala a questão da salvação por Cristo Jesus. Por meio de Jesus, do que nós ouvimos de Jesus, do que nós aprendemos de Jesus, é uma forma de Deus dizer, olha, a salvação está à sua disposição. Sabe, Ele também nos ensina por meio das circunstâncias, tá? Por meio aí das circunstâncias, nós podemos aprender. Muitas perguntas têm chegado. Pastor, o que o senhor tem a dizer com relação aí agora, gafanhoto, o Covid-19, chuva, terremoto, maremoto, tanta coisa que está surgindo aí, sabe? A minha resposta é o que está em Êxodo capítulo 12 e o versículo 12. E também Êxodo 19, versículo 4. Eu respondo o seguinte: assim como no Egito Deus mandou as pragas e o maior objetivo ali é fazer com que o povo pudesse aprender quem é Deus e fazer com que o povo se achegasse a Ele. Você vai observar que cada praga que foi caída no Egito veio para atingir acerca de um pensamento de um Deus existente na época, tá? Por exemplo, o rio transformando em sangue, para os egípcios, o rio Nilo era o que trazia vida. Os gafanhotos, a serpente, até mesmo ali a rã, era um simbolismo, uma representação de um Deus. Mas Deus vem mostrando que estava acima daqueles deuses ali e que tinha um plano maior para eles. O objetivo de Deus era fazer com que eles pudessem enxergar o Deus vivo. E sabe qual é a maior tristeza no mundo hoje? Deus permitiu tudo isso acontecer para que o mundo pudesse cair em si e reconhecer esse Deus maravilhoso, Criador, Salvador, Mantenedor. E a cada dia que passa, eu tenho visto aí a corrupção aumentando, as tragédias cada dia aumentando. O mundo ainda não entendeu quem é Deus. Mas eu oro pela minha igreja, porque Deus também permitiu isso para que eu e você, nós como igreja, pudéssemos entender que é o momento de tomarmos uma decisão, é o momento de fazermos algo diferente. Mas sabe, Deus ele usa a natureza, Ele usa Jesus, Ele usa a Bíblia,
Ele usa suas mensagens. Posso dizer que hoje ele usa até aí as redes sociais. Quantas mensagens você recebe falando do amor de Deus? Quantos vídeos você tem recebido falando da graça do Senhor Jesus? Falando da volta de Jesus? São meios que Deus utiliza para poder então atingir o coração do ser humano. Ninguém, no dia do juízo, no dia da prestação de contas, vai ser capaz de chegar perto de Jesus. Eu não tive uma oportunidade. Todos nós temos uma oportunidade. Deus sempre vai usar meios e mais meios. Há uma parábola, a parábola dos lavradores maus, que está em Mateus capítulo 21, a partir do verso 33, e ali diz o seguinte, que no momento, de recolher os frutos, o dono da vinha mandou servos, depois mandou servos em maior número, depois mandou seu próprio filho. Isso mostra para mim que Deus não desiste do ser humano. Ele sempre vai arrumar meios e mais meios para poder estar atingindo o coração do ser humano. Mas nesse trimestre, eu quero, e estaremos estudando isto, uma das ferramentas de Deus é você, sou eu, tá? Somos nós. Olha o que eu vou dizer para você, olha bem, você é o melhor argumento que Deus tem para dizer para o mundo que o Evangelho funciona. Você é o melhor instrumento que Deus tem para dizer para o mundo que Ele existe. Ele podia ter confiado isto a anjos, mas não seria a mesma coisa. Sabe, o mundo aí fora pode questionar as suas teorias, o mundo aí fora pode questionar acerca das suas doutrinas, mas há algo que o mundo nunca vai poder discutir: a sua experiência com Deus. Isso ninguém pode discutir. Você é o melhor instrumento que Deus tem. Ao você revelar o que Deus tem feito por você. Este é um assunto que vamos estudar na lição da semana que vem. Mas você é o instrumento que Deus quer. Olha esse outro pensamento que eu vou colocar para você. Deus, ele se autolimitou e se autocondicionou para salvar a humanidade. E um dos métodos que ele usou para que isso venha a tornar realidade, sou eu e você. Sabe, muitas pessoas aí estão aguardando um abraço de Deus. Muitas pessoas aí estão aguardando um aperto de mão de Deus. Muitos estão orando pelas palavras de Deus. E eu, você, nós, hoje, podemos ser esse abraço de Deus, este aperto de mão de Deus. Nós podemos ser as palavras de Deus. Há um texto que eu me encanto muito e que está aí na sua Bíblia, 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 20, esse texto me encanta. Ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Observou? Somos embaixadores, somos representantes de Deus, como se Deus, por nosso intermédio. Sabe, quando eu leio esse texto, eu imagino assim, que eu sou um microfone nas mãos de Deus, ou uma caixa de som. Sou apenas um instrumento. E é isso que nós devemos ser. Por isso que isso me traz alegria. E o autor aqui, o pastor Mark Phelan, colocar o título aqui da lição, Fazendo amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Esta é a minha maior alegria. É isso que está no meu coração. Mas a lição de hoje vem então com a pergunta:
Por que testemunhar? Por que testemunhar? Na semana que vem, vamos começar a ver como testemunhar. Mas hoje, por que testemunhar? E eu vou te dar várias razões, tá bem? Eu tenho aqui muitas razões. E eu vou ler textos bíblicos para te ajudar. Se você quiser estar anotando aí, tá? Eu tenho aqui quase 20 razões o porquê testemunhar. A primeira delas, eu encontro em Hebreus, no capítulo 13, versículo 12 e 13. Tá? A primeira razão que quem me dá esse exemplo aqui é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Tá? Aqui diz assim, em Hebreus capítulo 13, verso 12 e 13. Por isto, para santificar o povo, por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Ah, meu amigo, a primeira razão por que testemunhar é ir mais além das quatro paredes da igreja. Sabe, é tão bom participar realmente da escola sabatina, é tão bom participar dos cultos da igreja, dos programas jovens da igreja. É muito bom. Mas o testemunhar é ir além, é sair dos programas da igreja, tá? É ir mais além. É você alcançar as pessoas que estão fora da igreja. Você vem à igreja, sim, como um princípio de estar se capacitando, se fortalecendo. Mas depois da igreja, é hora de você fazer algo a mais. Jesus, ele sofreu fora do acampamento. Isso quer dizer, ele não ficou em Jerusalém. E ele depois convida nós, saiamos para encontrá-lo. Por que saiamos para encontrá-lo? Sabe, nós vamos na igreja para encontrar Jesus, sim, para ouvir a sua mensagem. Mas a maior experiência com Cristo é no campo de batalha. É lá fora, quando você visita alguém, quando você vai orar com alguém. É lá fora, quando você vai abraçar alguém. Quando você ajuda uma pessoa, é que você passa a ter uma experiência maior com Cristo. Nada pode substituir. Sabe, quantas vezes eu cheguei em lares, quantas experiências já tive, eu saí de casa para poder aconselhar alguém, e aí, para poder aconselhar alguém, e quem foi aconselhado fui eu. Já visitei pessoas enfermas e pensava o que levar para ela uma mensagem. E ao chegar lá, quem ganhou a mensagem fui eu. Sabe, nós temos mais a ganhar quando saímos fora das quatro paredes da igreja. Essa é uma primeira razão por que testemunhar. Quem mais ganha é você. Eu sempre costumo dizer que quem mais ganha é aquele que faz do que aquele que recebe. Então saia para fora, saia, vai além, tá, dos programas da igreja. Uma segunda razão que eu quero deixar com você, isso está na lição e me encantou. A primeira vez que eu li esse texto, um livro do pastor Heber Pinheiro, o doutorado dele foi em cima do livro de Sofonias. E quando eu li esse texto pela primeira vez, eu vi a explicação ali, o comentário que ele fez em cima deste texto, tá? E foi para mim uma surpresa. Às vezes a gente tem uma visão de Deus, né? E às vezes nós como pais até desenhamos isso na mente das crianças. Não faça isso porque Deus não gosta, não faça aquilo porque Deus não se agrada. E nós imaginamos um Deus assim, um cara fechado. Mas Sofonias capítulo 3, o verso 17,
ele diz o seguinte, eu vou ler com você aqui, diz assim: Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente, e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e cânticos. Olha bem, o nosso Deus, ele iria se alegrar conosco, e ele ia também cantar conosco de alegria pela nossa salvação. Lucas capítulo 15, no versículo 7 e o versículo 10, diz que a alegria no céu, a alegria diante dos anjos, para um pecador que se arrepende. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6, fala da alegria do Espírito Santo. Se você volta em Lucas capítulo 15, você vai ver a experiência do filho pródigo. Quando volta para casa, o pai faz uma grande festa. Nós entendemos bem isso aqui. Poder fazer feliz a quem nós amamos. Você sabia que quando você sai para testemunhar, você está fazendo feliz o céu, você está fazendo feliz Deus. Deus fica feliz, os anjos ficam felizes, o céu fica feliz, o Espírito Santo mais feliz ainda. Por que testemunhar? Para fazer o céu feliz. E não o inferno feliz, mas fazer o céu feliz. Ver o sorriso no rosto de Deus, de ver seus filhos retornando para casa, voltando para casa. Mais uma vez digo, nada pode se comparar com isto. Segunda razão, para poder fazer Deus, o céu, o Espírito Santo, feliz. Você ter alegria de ver quem você realmente ama feliz. Fazer tudo para fazê-lo feliz. E a maior felicidade de Deus é quando nós salvamos pessoas, é quando nós vamos buscar pessoas. Essa é a segunda razão. Uma terceira razão que eu trago para você é ser fiel à ordem divina. É o que nós chamamos da grande comissão. Por exemplo, Mateus no capítulo 19, capítulo 28, verso 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a ordem divina. Ele diz assim, em Marcos 16:15, Ide pregar o evangelho a toda criatura. Esta é a ordem divina. Quando você sai para testemunhar, você está obedecendo a Deus, você está fazendo a obra de Deus. É isso. É você ser fiel à ordem divina. E é um texto da experiência de Paulo que eu aprendo muito com ele. Paulo, diante de Agripa, quando foi testemunhar ali, no capítulo 26 de Atos e o verso 16, ele diz o seguinte: Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e disse: Levanta-te, Paulo, porque eu tenho algo especial para você. Você será o meu servo, você será a minha testemunha. E olha o que ele diz no verso 19. Ele diz assim: Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ah, por que testemunhar? Porque é uma ordem divina. É um propósito divino.
Como eu disse, Deus podia ter escolhido anjos, mas Ele escolheu você. Ele escolheu você para esta missão. Ele chamou você. Então, como Paulo diz assim, não fui desobediente à visão celestial. Tá? Faz uma análise aonde você mora hoje, só onde você mora, não estou falando do mundo todo. Por exemplo, eu estou aqui em Itaguaçu, em torno de 15 mil pessoas, e sabe o que me encanta? Diante de 15 mil pessoas, eu fui escolhido, eu fui chamado para poder testemunhar. Que alegria! Você foi escolhida, você foi escolhido por Deus. Então seja fiel ao chamado divino, tá? Por que testemunhar? Porque você foi chamada por Deus, tá? E seja fiel a esse chamado, como Paulo, tá? Diz, fui obediente pelo chamado que o Senhor Jesus me fez. Uma quarta razão está em Efésios no capítulo 6, aonde no versículo 10, é um texto bem conhecido, ele diz assim: concluímos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você quer ser forte na vida cristã? Você quer estar fortalecido a cada dia mais? E aí então Paulo, ele diz assim, vestir a armadura de Deus. Eu quero dizer que muitos de nós usamos parte desta armadura. Porque essa armadura de Deus fala da Bíblia, fala da oração. Mas no verso 15, ele diz assim, calçai o quê? Tá aí no verso 15, calçando os pés com a proteção do Evangelho da paz. Sabe? Você quer estar fortalecido, por que testemunhar? Para se fortalecer a cada dia mais. É testemunhando que nós vamos crescendo, que nós vamos fortalecendo. Tá bem? Mais uma razão para você. A quinta razão que eu quero deixar para você é crescimento espiritual e a alegria. Tá? Paulo diz assim em Atos, no capítulo 20, verso 35. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tá? E Isaías 52, versículo 7, nos diz o seguinte: bem-aventurado são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quando você sai a pregar, quando você vai testemunhar, o que é testemunhar? É apenas falar o que Jesus fez e está fazendo na sua vida. A Bíblia diz, bem-aventurado, feliz é aquele. E volta a repetir o texto, mais bem-aventurado é dar que receber. Você ganha muito mais quando sai para testemunhar. Tá bem? Quero já pular aqui para a sexta razão, por que testemunhar? E está aí na sua lição, tá? Por exemplo, Atos, no capítulo 13, o verso 47, Paulo usa um texto que está na profecia de Isaías, no capítulo 49, verso 6, de que eles seriam chamados, né, para pregar aos gentios. Isso seria aplicado para a vida de Paulo, mas Paulo em Atos, ele então agora aplica esta profecia para a sua igreja, para mim e para você. Isso quer dizer o quê? Eu e você, nós somos parte da profecia bíblica. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria o Elias para preparar o coração das pessoas, assim como ele enviou João Batista para preparar o mundo para a primeira vinda de Cristo. Quer dizer, eu e você somos o cumprimento da profecia. Esta é uma razão. E uma outra razão que eu tiro aqui destes textos esta é a minha e a sua identidade.
Tá bem? O que nos faz diferente como um povo não é o dia que guardamos, não é a comida que comemos, não é a música que ouvimos ou a roupa que vestimos. O que me faz diferente como povo é a missão que temos de testemunhar, de falar do amor de Deus. Esta é uma razão, é a nossa identidade. E tem muitos membros da igreja hoje perdendo a sua identidade. E sabe por que está perdendo a sua identidade? Pelo simples fato de não se envolver. Não deixar fazer parte da profecia. Eu e você somos parte da profecia. Eu e você, nós falamos assim, eu hoje sou parte de uma igreja profética que nasceu numa data profética, com uma missão profética, com uma mensagem profética. Mas o que adianta tudo isso se eu não tenho membros proféticos? O Elias da profecia de Malaquias. Mais uma razão para você. Uma sétima razão para tudo isso, tá? É porque foi o exemplo que Cristo nos deixou. Você quer um exemplo maior? Jesus, ele sempre, aqui esteve, ele diz, vim para fazer a vontade do Pai. E em João capítulo 13, e o verso 15, é interessante nós unirmos aí dois textos. Capítulo 13, verso 15, ele diz assim, no momento que estava lavando os pés, né, ali dos discípulos, na última ceia, ele diz assim, dei-vos um exemplo para que, como eu fiz, façai vós também. E quando você vai no mesmo capítulo, no verso 35, ele diz assim, através deste testemunho, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, estava mostrando amor pelos discípulos, humildade. E no final ele diz assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Sabe, uma sétima razão para você testemunhar, porque esse foi o exemplo de Cristo. E eu e você estamos aqui para seguir o exemplo de Jesus. Não é isso que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 6? Aquele que está em Cristo segue os exemplos de Cristo. Faz o que ele fez. Tá bom? Já quero ir para uma outra aqui. Tá? A oitava razão é gratidão. Está em Colossenses, capítulo 3, verso de 1 a 4. O versículo 1 diz assim que nós morremos para o pecado e ele nos justificou. Ele nos perdoou, nos salvou. E aí ele diz assim, diante disto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E qual é a vontade do céu? É que você saia para testemunhar. Essa é uma resposta de gratidão. Tá? Ser grato. E aí então, quando Cristo se manifestar, nós manifestaremos com ele em glória, diz o versículo 4. Seja grato. A pessoa que é grata a Deus, ela sai para testemunhar. A nona razão que eu tirei aqui para você envolve o quê? Se envolver e desenvolver. Tem até um texto que diz assim, aquele que não envolve, não se desenvolve. E sabe aonde eu tiro isso? Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 16. Eu gostaria de ler esse texto também, diz assim, ó. Porém, quando prego o evangelho, não vejo como que me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Na realidade, muitos ao ler esse texto dizem assim, quando Paulo diz, ai de mim, então é porque se eu não pregar o evangelho, Deus vai me castigar? Se você ler o contexto, Paulo está se referindo aí a vários assuntos. Mas quando ele diz, ai de mim, ele está dizendo assim, eu não vou me desenvolver, eu não vou crescer, eu vou ficar aí anêmico na vida cristã, inerte.
sem vida na vida cristã. Sabe, quando você envolve, você se desenvolve. Essa é a melhor forma de crescer na obra. Essa é a maior forma de se desenvolver na vida cristã. Sabe, se tornar cristão é fácil. Não vejo tanta dificuldade. É só dizer um sim para Jesus. Mas a questão é permanecer cristão. E como que eu faço isso? É me envolvendo. Paulo, ele se envolveu para se desenvolver. Então, quer desenvolver na vida cristã? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Vamos para a 10ª razão? Para a 10ª razão, por que testemunhar? E esse é um texto que está em Provérbios, no capítulo 11 e o verso 30. Olha o que diz aqui. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Você quer ser sábio? Está aí a resposta. É salvar almas. Provérbios capítulo 11 e o verso 30 diz que todos aqueles que são sábios, eles ganham almas para o reino de Deus. Aqui está a sabedoria, tá? Por quê? Como eu já disse aqui várias vezes, porque quando você sai para ganhar alma, quem mais ganha é você. Quem mais ganha é você, tá? A 11ª razão que eu tiro aqui para você, tá? E são textos bem conhecidos, como por exemplo, Atos capítulo 4, verso 13, que quando Pedro e João começou a falar, eles disseram assim: reconhecemos que estes haviam estado com Jesus. E no capítulo 11, no verso 26 de Atos, pela atitude dos discípulos em Antioquia, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Isso quer dizer o quê? Quando você testemunha, você está revelando Jesus. Você está revelando Cristo. Tá? Então, a 11ª razão por que testemunhar é porque você foi chamado para revelar Jesus através da sua vida. Tá bem? E logo em seguida, uma outra razão, a 12ª, é para refletir o caráter de Cristo. Quantas vezes eu li aquele texto de Apocalipse, capítulo 18, verso 1, que diz que ele viu um anjo e toda a terra foi iluminada com a glória. Quantas vezes eu li Abacuque, capítulo 2, verso 14, que mostra que a terra será inundada pela glória de Deus. E eu perguntava, como assim? Porque ali está se referindo à igreja. E ao estudar o livro da autora cristã Ellen White, Conselho para Ministros, na página 49, e Parábolas de Jesus, na página 69, ela diz que é a glória de Deus. Comparando o que aconteceu com a experiência, né, de Moisés lá no monte, quando Jesus passou, né, ele viu as costas de Deus assim. A glória de Jesus é o caráter de Cristo implantado na vida daqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus. É a glória de Cristo. É o caráter de Cristo implantado na vida dos cristãos. É isto. Por que razão? Por que testemunhar? Para que a glória de Deus seja manifestada. Assim como Jesus veio e glorificou o Pai e revelou a glória do Pai, Jesus envia a mim e você para que ele seja glorificado, para que ele seja revelado e o caráter dele seja manifestado, assim como ele veio manifestar o caráter do Pai. Eu e você possamos manifestar o caráter de Cristo através de nossa vida. E o mundo necessita disto. O mundo necessita disto. A 13º motivo é o que está na sua lição. Movidos pelo amor. 2 Coríntios 5, no verso 14. Paulo chega a dizer: o amor de Cristo
nos constrange. 1 João 4, verso 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É uma questão de amor. Nós fazemos porque nós amamos a Deus. Nós fazemos porque ele nos amou primeiro. Tá? Então, eu coloquei aqui, é uma resposta de amor. É como um jovem, quando se apaixona, todos estão me ouvindo aqui, um dia já se apaixonou, né, por alguém, ama alguém, e você tem a maior alegria de falar desta pessoa. Assim somos nós com Deus. Quando nós nos apaixonamos por Cristo, quando nós amamos a Deus, nós queremos falar dele para todas as pessoas. Nós não cansamos de falar dele. Porque testemunhar é uma atitude de amor. É uma atitude de quem ama. Tá bem? Se você ama a Deus, fale desse Deus. Se você está apaixonado por ele, anuncia. Uma outra razão, e a 14ª, eu disse que eu tenho muitas aqui, mas a 14ª é se preparar para a vinda de Jesus. Este é o único sinal que nós chamamos de sinal determinativo em Mateus capítulo 24, verso 14. Quando o evangelho for pregado, então virá o fim. Tá? Se preparar para a vinda de Jesus. 2 Pedro capítulo 3, verso 11 e 12. Ele diz que se Jesus então vai voltar, qual deve ser o nosso proceder? E um deles é apressando a vinda do Senhor Jesus. Como fazemos isso? É pregando o evangelho. É saindo para anunciar o evangelho. Sabe, os discípulos almejavam tanto a volta de Jesus, que se você ler Romanos capítulo 10, verso 18, Colossenses capítulo 1, verso 6 e o verso 23, você vai descobrir que ali Paulo diz que não ficou uma pessoa debaixo do sol que não ouviu a mensagem. Tamanho era o desejo deles de poder ver Jesus voltando. Você pode perguntar por que Jesus não voltou naquela época? É porque muitas profecias não haviam se cumprido e a igreja, ela teve uma queda. Se a igreja tivesse continuado trabalhando como se iniciou, certamente Jesus teria voltado. Por que testemunhar? Para que Jesus venha. A 15ª é para que nós saiamos da teoria e vamos para a prática. Leia Tiago capítulo 1 e o versículo 27. E leia Mateus capítulo 25, a partir do verso 32. Quando Jesus voltar, o que ele vai dizer? Eu estive nu e você me vestiu, estive com fome, me deste de comer, estava doente, me foste visitar, estava preso e você foi lá me visitar. Sabe, é isso que vai fazer a diferença. Sairmos da teoria para a prática. Sairmos da aparência cristã para a excelência da vida cristã. E por último aqui, eu separei para você, que está na sua lição, que está em Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20, diz que quando nós salvamos uma pessoa, levamos ela ao arrependimento, nós salvamos esta pessoa e cobrimos multidões de pecado. Sabe, Deus quer salvar as pessoas aí fora, mas ele se autolimitou e se autocondicionou para usar um método. E esse método se chama Flávio, Marcelo, se chama Onília, Lourdes, Angélica, Fábio, Lane. É você que está me ouvindo. Nós somos um instrumento de Deus. Há um tempo atrás eu estava num consultório médico. Estava num consultório
eu peguei uma revista para folhear. E entre alguns artigos que estavam ali, há um que me chamou a atenção, eu comecei a ler, e esse artigo tinha um título: O Diálogo do Anjo Gabriel com Jesus. E eu falei, eu nunca vi isso, né? Já li a Bíblia várias vezes, nunca vi. E fui ler. E conta mais ou menos assim: o anjo Gabriel se aproximou de Jesus e disse: Senhor, ouvi aí entre os anjos que o Senhor foi à terra, é verdade? Ele disse: sim, Gabriel, eu fui à terra. Então, Senhor, eu ouvi também entre os anjos que o Senhor sofreu muito, é verdade? E Jesus, mostrando as cicatrizes, as chagas, disse: sim, Gabriel, sofri bastante ali. Mas, Senhor, ouvi também entre os anjos que o Senhor vai retornar à terra para buscar um povo, é verdade? E ele disse: sim, Gabriel, eu vou voltar para buscar aqueles que creram, para aqueles que aceitaram o que eu fiz e viveram isso no coração. E aí, então, o anjo parou um pouquinho, pensou, e novamente voltou a Jesus e disse: Senhor, mas o que o Senhor fez para que esse povo pudesse se preparar? Ele disse: olha, eu confiei a Pedro, a João, a Tiago e alguns outros moradores da terra. E aí, então, o anjo novamente abaixou a cabeça, pensou um pouquinho e disse, logo voltou para Jesus e disse: Senhor, olha, vamos imaginar que Pedro, ele não prega a mensagem. João também começa, mas logo desiste. E esses outros moradores, no século 21, com a correria de tudo, também não levem a mensagem. Jesus, o Senhor já pensou nisso? O Senhor criou um outro plano? Por acaso tens um outro plano? E diz o relato ali que Jesus virou para ele e disse o seguinte: olha, Gabriel, eu não tenho um outro plano. Estou confiando neles. Sabe, meu amigo, é apenas um artigo de uma revista secular, mas que para mim traz uma lição muito profunda. Jesus está contando comigo, está contando com você. Você é o melhor argumento que ele tem para dizer que o Evangelho funciona. E você é a melhor ferramenta que ele tem para dizer que ele existe. Mais bem-aventurado é dar que receber. Por que testemunhar? Eu te dei aqui 16 razões por que testemunhar. Saia hoje para testemunhar. Vai visitar alguém, vai orar com alguém. Vai ser o abraço de Deus, o aperto de mão de Deus. Deixa ser as palavras de Deus falando ao coração das pessoas. Sabe que só você tem a ganhar com isso. Quer ter essa experiência? Saia hoje. Saia. Vai fazer a obra. Ah, pastor, mas e o Covid? Sabe, vai visitar uma família. Vai visitar. Tenha prudência, né? Segue as normas certinho, máscara, leve o álcool gel com você. Se não der para entrar, no portão, fale do amor e faz uma oração com a pessoa. Você vai se sentir bem melhor, tá? Você vai se desenvolver e vai se fortalecer na vida cristã. Esse é o meu desejo para você. Que Deus o abençoe. Deus. Olha, o Wallace está aqui. Pronto, um oi para vocês. Oi, Wallace. Oi. A avó Nília, todo mundo tá compartilhando. Tchau. Tchau. Que Deus abençoe a todos, tá? Um grande abraço e eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, grande Deus e Pai,
Hoje tiramos aqui 16 razões o porquê testemunhar. Pai, como Paulo, nós queremos dizer, não queremos ser desobedientes quanto à visão ou chamado celestial. Mas conhecendo as nossas limitações, nós viemos te rogar nesta manhã que através do Espírito Santo nos incomode, que através do Espírito Santo nos motive, que através do Espírito Santo nos dê os dons necessários e, acima de tudo, o amor por aquilo que envolve o teu nome, mas principalmente o amor a ti. Leva-nos para mais perto de Jesus. Dê a nós um sábado feliz. E mais uma vez abençoe cada amigo que nos acompanha. Abençoe a tua igreja. Abençoe o teu povo. Que juntos possamos concluir a missão a qual o Senhor nos confiou com êxito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até quinta-feira à noite, tá? Um abraço. Fiquem com Deus.